O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio a Valesca Ataide, que é mestranda em Direito na FUMEC, e a professora Isabela Hendricks. Essa é a continuação da entrevista do programa da semana passada sobre o imposto territorial rural no país. Ela é aluna do professor Antônio Carlos Diniz Murta, que concedeu a entrevista para a gente no último programa. Valesca, bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar com os municípios sobre o ITR e vou dar continuidade àquilo que o professor Antônio Carlos Murta começou a falar semana passada, para ver se a gente consegue motivar os prefeitos a aderirem ao convênio do ITR. Certo, então continuando nesse assunto, o que de fato os municípios devem fazer para poder arrecadar o ITR? O primeiro passo que o município deve fazer é entrar no site da Receita Federal. Se tiver dúvida, entra no Google e coloca convênio ITR Receita Federal. O Google já vai jogar a pessoa direto na página do convênio, ler o convênio, entender o passo a passo que precisa ser feito, não é difícil, né? Todo município, o prefeito pode não entender, não ser um técnico da área, mas o município tem uma assessoria jurídica, ler esse convênio e aderir a esse convênio. Para aderir a esse convênio, o município precisa ter internet de boa qualidade, porque os dados estão no programa da Receita Federal. Esse programa exige internet, então precisa sim ter uma internet de banda larga. Precisa ter técnicos que vão saber avaliar a terra nua, porque um dos critérios da Receita é que o município faça essa avaliação. Quanto melhor for avaliada a terra, maior a arrecadação. Então, se o município se comprometer em avaliar a terra, chamar técnicos para que façam a avaliação da terra, o valor da terra subindo, ele passa a receber mais de ITR. E ele precisa ter profissional concursado para trabalhar nessa área. Mas muitas vezes não precisa contratar fazer um novo concurso. Às vezes as pessoas que já trabalham na Secretaria de Fazenda, as pessoas que já trabalham na Secretaria de Obras são competentes para cumprir as exigências da Receita Federal. Então, o primeiro passo é acessar o site da Receita, baixar o convênio, ler o convênio, concordar com os termos, assinar e se prontificar a cumprir aquilo que a Receita pede que seja cumprido. E qual que é a adesão de municípios em Minas Gerais? Bom, dos 853 municípios que Minas tem, a gente tem 294 municípios que fizeram a adesão do ITR. É uma adesão baixa e provavelmente essa adesão baixa se deve ao fato dos municípios precisarem de internet de banda larga, de boa qualidade. O governo federal lançou o programa Internet para Todos. Esse programa talvez entre em ação agora no final do ano, porque ele esteve paralisado por causa de uma disputa judicial entre as empresas que serviriam a internet. Então, esse problema, que talvez seja um problema dos municípios mineiros, já vai ser sanado. Então, não tem necessidade mais do município não aderir pela falta de internet. Inclusive, sobre o programa Internet para Todos, para quem quiser saber mais, tem mais informações dele no portal AMM. Inclusive, nós já fizemos 1 minuto falando dele também. Então, para saber mais sobre ele, basta acessar o nosso portal. Desculpa te interromper, pode continuar sobre por que a adesão é tão baixa aqui em Minas Gerais. Outro fator é que o estado de Minas Gerais tem umas regiões que tem seca e essas regiões têm uma certa imunidade tributária por causa desse período longo de seca. Mas não é uma justificativa, porque o ITR vale a pena para o município. Primeiro, aquilo que eu já falei, ele precisa fazer a avaliação da terra, ver quanto que é valorada a terra no mercado, fazer parcerias com os cartórios de registro de imóvel, para que esses cartórios passem dados que são importantes. O valor da última negociação, quais são os imóveis que pertencem, porque como o ITR é um imposto de declaração, muitas vezes os dados que são lançados incorretamente, fazendo com que o imposto, por exemplo, uma grande propriedade rural pague no máximo R$100 de ITR. Não é verdadeiro isso. A terra não vale tão pouco, ela precisa ser melhor valorizada. E essa baixa adesão talvez seja porque o ITR representava um valor muito pequeno. Por exemplo, o município de São João Nepomuceno, aqui em Minas Gerais, em 2007 ele arrecadava R$17 mil de ITR por ano. Isso é uma receita muito baixa que faz com que o prefeito fale, olha, não vou investir nisso. Mas quando investe, o próprio município aqui perto, que é o município de Sabará, ele saltou desse percentual de 17, 18 mil reais para 500 e tantos mil reais.
A arrecadação total no Brasil, ela subiu numa proporção que, inclusive, o professor perguntou, Valesca, esses números estão errados. Não estão, professor, subiu dessa proporção mesmo. Né? A gente tinha aí uma questão no Brasil inteiro de 337 milhões e a gente vai para 1.368.000.000 arrecadados de ITR nesse período de 2007 a 2018. Né? 2017, que foi o último ano que teve a estimativa, porque o ITR está terminando agora a declaração de 2018 essa semana. Então, assim, é um número que agrada. O município pode. Tem municípios, por exemplo, no estado do Mato Grosso, que é onde foi feito o melhor investimento nessa área, os municípios conseguiram dar saltos desse percentual baixíssimo de 18, 20 mil reais para 1 milhão. Isso já cobre despesas do município. Isso já chama a atenção do prefeito. E aí é nesse ponto que o prefeito tem que se focar. Eu não tenho uma boa arrecadação, mas se eu souber tributar, eu vou conseguir uma melhor arrecadação. E outra coisa importante do ITR é que ele tem um caráter extrafiscal, que é a questão de eu poder, com o ITR, se a terra não for produtiva, conseguir aumentar o ITR, fazer ele progressivo, sair da alíquota de 0,3, que é a alíquota mínima, até 20%. Eu posso usar o ITR para fins de reforma agrária. Ou seja, a gente fica pensando como vamos fazer reforma agrária. ITR é uma excelente forma de se fazer reforma agrária. Então, justiça social pode ser feita com ITR. Melhora de receita no município pode ser feita com ITR. E tem um estudo do TCE de Minas Gerais dizendo da imaturidade fiscal do município. Ou seja, o município ele não é maturo o suficiente, ele se satisfaz com os repasses que ele recebe, mas ele tem capacidade tributária. Ele pode melhorar o IPTU, ele pode pegar a questão das multas, da municipalização das multas, e o ITR é uma forma dele melhorar. E beira a irresponsabilidade fiscal, que aí é uma coisa preocupante que o Ministério Público pode atuar, se o município não fizer esse convênio e se ele tiver capacidade de melhorar a sua contribuição de ITR. Então, tem que chamar a atenção que beira a responsabilidade fiscal, essa imaturidade dos municípios, né? Então, é uma ótima oportunidade que os municípios têm de arrecadar um pouco mais, principalmente nesse momento de dificuldade que a gente está passando. No momento em que a gente está passando, de crise, que tem menor consumo na cidade, que tem preços altíssimos e que o município precisa de receita, abrir mão de trabalhar o ITR na forma como ele precisa ser trabalhado é uma responsabilidade e uma maturidade. Certo, Valesca. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Tá joia, eu também agradeço ter a oportunidade de estar aqui, coloco-me à disposição para poder estar aqui novamente, se precisar, e para qualquer outra informação que vocês precisarem. A academia, né, a FUMEC, que é uma fábrica de pesquisa jurídica, está à disposição de vocês para fazer pesquisas jurídicas que interessem ao município. Tá certo, muito obrigado. E o Jornal AMM fica por aqui. Para mais informações, você já sabe. Acesse portalamm.org.br.